que está gerando a maior polêmica. Para tudo que você está fazendo, não sai agora não vai lavar louça. Por quê? A pergunta que eu faço é, o que você seria capaz de fazer para salvar a vida de uma pessoa da tua família? De um ente querido, de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de um filho? Um rapaz tomou uma atitude que o deixou com sérios problemas na justiça. Me dá a imagem do rapaz. Olha aí, esses são os dois irmãos. Até onde você iria para salvar uma pessoa da sua família? O irmão tem convênio médico, ele recebe o convênio do trabalho. O outro irmão que está doente não tem convênio. Tenta o atendimento na rede pública e não consegue. Ele está com um problema seríssimo na garganta, ele teme ser um câncer, ele teme ser algo muito sério e ele não consegue o atendimento na rede pública. O irmão fala, vem cá, meu brother, eu vou te ajudar. Passa no meu convênio. Juntos, eles falsificam os documentos e dão entrada na papelada. O irmão doente consegue fazer os exames e descobre, sim, que tem uma doença e que precisa de uma cirurgia. Essa doença, se não for tratada, ele pode morrer. O convênio marca a cirurgia. Horas antes da cirurgia acontecer, o convênio descobre a trama. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eles estão encrencados agora. Inclusive o hospital quer receber 20 mil reais, pararam o atendimento. O rapaz está doente, precisa de fazer a cirurgia na garganta. E agora? E o que esse cara fez? É nobre ou ele tem que pagar por tudo que ele fez? Que ele errou, ele errou. Ele pegou o convênio dele e passou pro irmão. Isso não pode. Eticamente está errado. Mas e essa atitude de tentar salvar o irmão? Vamos ver a reportagem? Desenvolva uma opinião sobre o assunto e me escreva, porque eu quero ler alguns comentários aqui. Roda a reportagem, Renato Lombardi também comenta. O que você faria para salvar a vida de um familiar? Há algumas semanas, Júnior ficou entre a vida e a morte. Com convulsões, foi levado às pressas para um hospital público. Como não recebeu um atendimento adequado pelo SUS, a situação do pedreiro se agravou. Desesperado, o irmão dele, Isaac, tomou uma decisão arriscada. Mesmo sabendo que Júnior não tinha plano de saúde, o operador de máquinas o levou para uma rede particular, onde conseguiu o internamento, só que utilizando o próprio documento do convênio. Eu não pensei, duas vezes catei e falei, mãe, toma o convênio e vai e leva. Só que na minha cabeça seria só uma consulta e ia ter alta no mesmo dia seguinte. E aí a situação se gravou, foi se gravando cada vez mais e acabou ficando internado há 15 dias no hospital. Ao descobrir que Júnior, na verdade, estava usando o plano de saúde do irmão, o convênio suspendeu os pagamentos ao hospital, que agora está repassando a dívida de 20 mil reais à família. Para piorar a situação, Isaac, considerado um funcionário exemplar, foi demitido do trabalho após quase 2 anos. Ele não sabe o que fazer, já que sustentava toda a família com esse salário. Tanto o meu salário, tanto o cartão VR de alimentação, a gente perdeu e, na verdade, somos em 5, agora estamos pensando o que vai acontecer daqui para frente, porque era a única fonte de renda que tinha dentro de casa, que a única pessoa registrada era eu. Durante esses quase 15 dias em que o Júnior ficou internado no hospital particular, ele passou por vários exames que diagnosticaram que ele tem uma infecção gravíssima na garganta e precisa urgentemente passar por uma cirurgia. Eu vou perguntar para o Júnior, você acabou recebendo alta, né, depois de toda essa situação, um dia antes do procedimento cirúrgico. Você já tá bem melhor do que você estava antes, né? Mas precisa passar por essa cirurgia. Preciso, isso tem que ser feito porque ela pode voltar, né? Segundo os médicos, ela volta e, como é que se diz? Em outras palavras, tem que arrancar o mal pela raiz, né? A mãe de Isaac, Júnior, está bastante abalada com a situação, mas acredita que foi um ato de desespero. O filho estava correndo risco de morte. A gente vê a situação dele, um menino que trabalha, e ele podia não estar aqui, né? Louvado seja Deus. Mas a pessoa que conversa bastante, de repente parar de conversar, não comia. 3 dias sem comer. E o pai dele não dormia de noite por causa que via que ele ia morrer.
O hospital particular que atendeu Júnior afirmou que vai tomar as medidas cabíveis, responsabilizando os irmãos pelo ocorrido. Para este advogado, eles podem responder por 2 crimes, apesar de terem agido em estado de necessidade. Os 2 indivíduos eles podem responder pelo crime de estelionato, que é o artigo 171, e pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. O advogado que for atuar, ele pode seguir essa linha, o estado de necessidade. Eu tenho uma absolvição desse crime, eu tenho uma excludente do ilícito que eles cometeram. Não estou dizendo aqui que é justo o que eles fizeram. Mesmo perdendo o emprego e sabendo que pode responder criminalmente, Isaac diz não se arrepender do que fez e faria de novo para salvar a vida do irmão. Querendo é meu irmão, ou se fosse meu pai, ou se fosse, poderia ser qualquer um dentro de casa e eu tenho certeza que qualquer um fazeria a mesma forma do que eu fiz. Ele me salvou. Ele é um herói. Pra mim, ele é. Eu me emocionei agora, eu fiquei aqui porque que atitude do irmão, né? A gente já noticiou aqui irmão que mata o irmão a pegar herança. A gente já noticiou aqui irmão que dá o chapéu no outro, irmão que bate no irmão, irmão que usa droga, rouba a casa inteira e põe a culpa no outro irmão. Já mostramos de tudo aqui. Agora, o irmão que fez tudo isso, tá errado, tá? Mas o que me chama a atenção é o cara ter feito isso, perdeu o emprego e agora pode responder por 2 crimes. Se você é o juiz, você absolve ou você condena? Pergunto pra você, tá lá na nossa rede social pra você opinar. O que você achou da atitude desse rapaz? Renato Lombardi, tô louco pra saber o que você pensa do assunto. Olha, tá errado. Mas eu também faria o mesmo que ele fez. Eu faria o mesmo. Agora, outra coisa. O patrão dele o demitiu. Por que demitiu? Por que demitiu? Ele é um mau funcionário? Não, tá 2 anos lá. Poderia chamá-lo e dizer o seguinte, olha, você errou, eu vou te dar uma oportunidade, não faça mais isso. Porque o convênio médico, quando você assina um contrato, existe umas cláusulas que a maioria não lê, porque é uma letrinha tão miudinha, deve estar tudo isso lá. Ninguém pode usar o teu convênio, você não pode dar para ninguém, você não sei o quê. Mas eu confesso, tá errado, mas eu faria. E ele, como ele disse, ele fez exato, curou o irmão. Agora, eu não sei, olha, tem juiz e juiz. Eu acho que tem juiz que não vai condenar não, viu, Gotinho? Olha, as pessoas opinando. Cristina Pereira, eu faria o mesmo. Patrícia Veiga, merece o perdão porque se nesse país tivesse uma saúde decente, ele não ia precisar fazer isso. Mandou bem, Patrícia. Adelson Almeida, não é certo, mas o SUS demora. Aí foi a última alternativa que ele teve. Tá todo mundo concordando aqui com a gente. E é emocionante o que esse rapaz fez. Me lembra, eu tô assistindo aquele seriado Prison Break. O cara faz tudo pra salvar o irmão. O Teletubby me lembrou de um filme aqui. Como é que chama o filme? Um Ato de Coragem, né? É Um Ato de Coragem? Um Ato de Coragem é um filme com Will Smith. Denzel Washington participa desse filme que ele sequestra porque o filho precisa de um transplante e tal. Olha, é um caso que chamou a atenção. Eu fiquei com pena dos rapazes, são humildes. O cara perdeu o emprego e no emprego ele ganhava o convênio médico e ele fez isso para salvar o irmão. Errou. Mas o objetivo dele era salvar o irmão. De todos os erros ruins que existe, esse erro é o menor que tem, viu? É isso aí. Mandou bem, Lombardi. Bom, nós entramos em contato com o convênio médico do Isaac para saber o valor exato da dívida e se de fato o valor será repassado para a família, mas até agora não obtivemos resposta.